Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à aula da IV 404, Metodologia da Pesquisa, e eu sou a professora Patrícia. Na aula de hoje, a gente vai aprender as análises e interpretações, os tipos de leitura, análise e interpretação de texto, vantagens do uso de fichas, estrutura das fichas e as finalidades e tipos de fichas, o que é plágio, e o que é leitor-objeto e leitor-sujeito. Dessa forma, essa aula está dividida em 3 partes. E aí, 3 objetivos, né? O primeiro objetivo, então, é conhecer as técnicas de leitura e interpretação de texto. O segundo objetivo, entender o que são as fichas e quais os tipos e estruturas de fichas. E o terceiro e o último, diagnosticar os casos de plágio. Então, vamos à primeira parte da aula, técnicas de leitura. Inicialmente, o que deve ser feito quando você pega um texto e aí você lê o texto, como você deve proceder, né? O ideal é que seja feita uma leitura integral do texto e você deve determinar a unidade de leitura a ser estudada. O que é unidade de leitura? Unidade de leitura é a parte do texto que apresenta a totalidade do sentido, é a parte mais importante daquele texto. E aí, como você deve proceder para encontrar as ideias principais e como você deve destacá-las no texto? Para tudo isso, tem técnica, e é isso que a gente vai ver agora. A técnica de sublinhar, a gente já falou um pouquinho dela na primeira aula, e ela pode auxiliar vocês na execução de outras técnicas, como a de esquematizar, tá? O ideal é que você não sublinhe na primeira leitura, que você faça um primeiro contato com esse texto e que depois, e aí você vai sinalizando nas margens e que depois você sublinhe os pontos que você acredita que sejam os mais importantes, tá? Na técnica de esquematizar, você vai representar sinteticamente esse texto através de gráficos, de códigos, de palavras, tá? A elaboração, gente, do esquema, ela exige a participação ativa do leitor. Então, o leitor, ele precisa ser um leitor sujeito e não um leitor objeto, tá? E essa técnica, tá? Ela leva a uma avaliação sobre a lógica do texto. Então, é muito interessante vocês executarem esse tipo de técnica para o estudo de vocês, tá? Quais são as características de um bom esquema? A fidelidade ao texto, a estrutura lógica e a adequação ao assunto estudado, além da utilidade, e ele deve ter um cunho pessoal. Por isso que não é interessante que vocês colhem, né, os esquemas dos seus colegas. É interessante que você mesmo faça um esquema daquele texto que você está lendo. Pode parecer bobagem, pode parecer coisa pouca, mas na verdade não é. Esquematizar um texto é algo complexo de se fazer, mas muito interessante para os estudos, tá? Existem maneiras de você elaborar esses esquemas? Sim, você pode utilizar gráficos, você pode utilizar numeração progressiva, letras. Isso tudo vai depender do tipo de texto que você está lendo. O resumo também é uma técnica de leitura interessante. Da mesma forma, você não deve resumir o texto na primeira leitura, apenas copiando e colando partes e reduzindo o tamanho do texto. Resumir é abreviar as ideias do autor sem, contudo, somente copiar as principais frases que o autor fala, tá? As observações e interpretações pessoais, bem como as referências bibliográficas, ela acompanham o resumo sem prejudicar a fidelidade do texto. Isso é importante também, tá? O resumo, portanto, gente, ele apresenta as ideias essenciais e pode também trazer separadamente a interpretação do leitor. Isso é legal da gente destacar também, tá?
Agora vamos falar um pouquinho da leitura analítica, tá? A leitura analítica, ela deve passar por uma análise textual, uma análise temática e uma análise interpretativa. E cada fase de leitura é importante para o conhecimento, para dissecar aquele texto, tá? Então, o que é uma leitura analítica? É quando você faz o estudo de texto profundo, é quando você, mais do que compreender o texto, você apreende a mensagem do autor e faz um julgamento sobre aquela mensagem. Quantas vezes o professor no ensino médio e até mesmo aqui na graduação já pediu para vocês fazerem uma análise de um texto? Não basta apenas ler aquele texto, a gente precisa compreender, apreender e julgar aquele texto. E como é que a gente faz? A primeira coisa é fazer uma análise textual. Nessa análise textual, a gente faz uma primeira leitura, e aí a gente obtém um conjunto do pensamento e do estilo do autor. Uma coisa interessante de se fazer nessa primeira análise textual é descobrir o sentido das palavras desconhecidas. Então, buscar no dicionário palavras que eventualmente vocês não saibam. Quais são as vantagens dessa primeira análise, né, dessa análise textual? Eu diversifico as atividades do estudo e eu torno elas menos cansativas e eu ofereço informações à medida que eu consigo ampliar esse conhecimento, tá? Num segundo momento, eu tenho que fazer uma análise temática. Para fazer essa análise temática, eu devo responder um conjunto de perguntas. Isso aqui é bem legal para vocês utilizarem como auxílio, né? Do que se trata o texto que eu estou lendo? Como o texto está problematizado, né? Qual o problema que se coloca ali naquele texto? Qual a dificuldade a ser resolvida? Qual a posição do autor sobre o problema? Que ideia que o autor defende e qual a argumentação, o raciocínio do autor para demonstrar a tese dele? Se vocês conseguem responder a essas perguntas, vocês conseguem fazer uma análise temática bem feita daquele texto. A análise temática é a base para a obtenção dos resumos que sintetizam a ideia ou as ideias do autor, ok? E o último tipo de análise, né, na nossa leitura, é uma análise interpretativa. E o que é interpretar, né? Qual é o papel da interpretação? Ela tem um papel primordial na construção do leitor sujeito. O que é um leitor sujeito? É um leitor crítico. E é isso que a gente quer do aluno, é isso que a gente quer da pessoa, né? A gente quer que a pessoa não seja um leitor passivo, e sim ativo, um leitor crítico, um leitor sujeito, e não um leitor objeto. Tá bom, pessoal? Essa etapa ela pode ser subdividida em algumas etapas, tá? Como situar o pensamento desenvolvido na unidade, tá? Na esfera mais ampla do pensamento geral do autor, explicar os pressupostos que o texto implica, formular um juízo crítico, uma avaliação do texto, tá? E fazer uma crítica pessoal às posições defendidas no texto. Então, dessa forma, eu consigo interpretar aquele texto, eu consigo julgar, eu consigo situar o meu pensamento em relação ao pensamento do autor. E isso é a fase final, é o que a gente quer de um leitor sujeito. Concluídas todas as etapas da leitura analítica, o leitor encontra-se em condições de se tornar um produtor de conhecimento. Tá? Isso é muito importante. Então, o objetivo de uma leitura analítica é fazer com que vocês consigam produzir o conhecimento, ok? Esse é um gráfico que descreve muito bem quais são as etapas de uma leitura analítica, né? Então, primeiro eu preciso fazer, aqui como vocês conseguem observar, uma análise textual. E é interessante, né, que ela vem aqui discorrendo, ó, certinho o que eu devo fazer nessa análise textual, né? Eu preciso
preparar, observar o vocabulário do texto, a doutrina, os fatos, os autores. Eu posso buscar, por exemplo, citações no texto e outros textos que complementam aquele texto. Depois eu faço uma análise temática, seguindo lá aquelas perguntas que eu já disse para vocês. Depois eu faço uma análise interpretativa. E aí vem, então, a minha problematização e a minha síntese, com a reelaboração da mensagem com base numa reflexão pessoal. Então, isso é efetivamente ler um texto, né? Parece que a gente fala, né? Vou ler um texto, é super tranquilo. Na verdade, não. A gente precisa analisar profundamente aquilo. A segunda parte da aula vai falar, então, das fichas, tá? O que são fichas? Qual a vantagem de usar as fichas, né? Bom, as fichas nada mais são do que uma documentação pessoal, tá? Que proporciona um diálogo permanente com a sua memória. Vocês estão em contato com vários textos e aí vocês aprenderam agora nessa primeira parte da aula a ler um texto. E aí, como documentar o que eu li? Será que eu preciso fixar isso na memória? Isso precisa ficar para sempre na minha memória? Na verdade, não. Eu posso utilizar as fichas para poder documentar o que eu analisei, o que eu julguei, o que eu sintetizei, tá? Então, como é que eu vou documentar isso? Eu posso registrar utilizando as fichas. Essas fichas, elas podem ser físicas ou agora, né, com o uso de tablet, dos computadores, elas podem ser não físicas também. Vocês podem abrir, por exemplo, uma nota no Word, né, um documento do Word, ou então até mesmo utilizando as notas num tablet, e aí desenvolver aquilo ali como uma ficha. Tá? A ficha ela é muito prática quando ela é bem feita e ela deve ser um documento que deve estar sempre à disposição. Qual a finalidade de uma ficha? É reter aquilo que se quer conservar, pois a gente sabe que a nossa memória interna é muito frágil. Então, eu mesmo, por exemplo, quando eu faço ficha das minhas aulas, quando eu vou dar uma aula que eu já preparei há um tempo, eu costumo olhar um resumo, né, uma ficha do que eu preciso abordar naquela aula, que é muito importante para o aluno. E aí as coisas começam a surgir na mente, tá bom? Bom, e aí para isso, gente, é importante saber distinguir o que é essencial do que é acessório. E a gente já vem falando sobre isso. Quando a gente vai resumir, quando a gente vai esquematizar, quando a gente vai sublinhar, a gente também precisa saber distinguir isso aqui, tá? Às vezes, as ideias gerais são mais importantes que as ideias particulares. Ficar com isso em mente também. Qual que deve ser a estrutura de uma ficha? Então, a ficha ela deve sempre iniciar pela referência bibliográfica. Então, o título do texto que você está lendo, o autor do texto, tá? Número de páginas e anos. O ideal é que essa ficha siga as normas da ABNT. E a gente vai falar sobre regras da ABNT na próxima aula que eu der para vocês, tá? O ideal é que vocês sempre coloquem a data no alto da ficha. Pode ser à direita ou à esquerda dessa ficha. Tá? E isso é importante para localizar posteriormente a época em que foi feita a leitura daquele texto. Existem basicamente 4 tipos de fichas. A ficha bibliográfica, tá? Ela tem que ser breve e ela deve empregar verbos ativos. A ficha de citação, então ela reproduz frases e parágrafos, tá? Pode ser em parte ou em todo, e ela sempre cita, tá? O número da página. Normalmente a gente faz uso de aspas, porque eu estou dizendo exatamente o que o autor escreveu. A ficha de resumo, que é uma ficha de conteúdo. Então, ela é basicamente um resumo do meu texto. E a ficha analítica, que eu chamo também de ficha de comentário, que nada mais é do que a interpretação crítica daquilo que foi lido. A que dá mais trabalho de fazer, mas a que é mais interessante é a ficha analítica, porque você precisa passar por todas as fases de leitura para poder realmente construir uma ficha analítica, ok?
Eu dei um exemplo aqui, então, para vocês do que é uma ficha de resumo. Esse aqui é um artigo. Na verdade, essa ficha de resumo foi feita pela professora Rita, tá? E aí, esse artigo fala da prevalência de anticorpos de toxoplasma em soro de suíno pedigree em Santa Catarina. E aqui eu tenho um resumo mesmo do que o artigo fala, sem a minha opinião, sem a minha interpretação, ok? Diferente da ficha de comentário, onde eu vou ler, fazer uma caracterização daquele texto, fazer uma análise daquele texto e comentar sobre aquele texto, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, na ficha, eu gostaria que vocês observassem esse último parágrafo aqui, onde o autor da ficha comenta, analisa o texto. Ele diz que o texto carece de uma análise mais profunda da inter-relação entre o garimpeiro e o rurícola, em cujo ambiente às vezes trabalha, e o citadino ao lado de quem vive. Então, isso aqui ele está fazendo uma crítica ao texto lá de cima, Garimpos e Garimpeiros em Patrocínio Paulista, ok? E aí, gente, para eu fazer isso, eu tenho só que ler rapidamente, o texto pura e simplesmente? Não, eu preciso fazer uma análise textual, uma análise temática, uma interpretação, uma análise interpretativa. E aí, nas aulas? Como eu posso usar as fichas para me ajudar no dia a dia da minha aula? O ideal é que vocês façam anotações que sejam significativas. E aí, durante a exposição do professor, você deve anotar a argumentação básica e as ideias-chave. Eu estou dando essa aula e essa aula está sendo gravada para vocês. Então, vocês têm o conteúdo previamente. O ideal é que vocês assistam essa aula, pausem no momento que vocês tiverem dúvida, voltem, assistam mais de uma vez, vocês podem assistir numa velocidade aumentada, e aí vocês façam anotações do que vocês têm dúvida, ou façam anotações do que vocês acreditam que sejam pontos mais relevantes da aula, para no nosso momento síncrono, a gente poder discutir isso, para que a discussão em sala de aula seja efetivamente produtiva, tá? Vocês devem buscar, então, leituras complementares a esse esquema básico, ou seja, as anotações que foram feitas em sala de aula ou material disponibilizado pelo professor. E aí, dessa forma, vocês conseguem enriquecer essas fichas com novos dados e construir as fichas de comentário, tá? Eu gosto muito dessa citação que diz que o professor é, antes de tudo, um orientador que ajuda no processo da aprendizagem. E o aluno ele é convidado a preparar o debate com leituras complementares e a participar efetivamente na realização do mesmo, mediante perguntas e pedidos de esclarecimento. Então, a aula ela é boa porque o aluno faz a aula ser boa. É claro que o professor ele tem um papel importante nesse direcionamento, mas à medida que vocês vêm com os questionamentos, é dessa forma, quando vocês vêm com os questionamentos, que a aula fica realmente enriquecida. Lembrando que copiar os apontamentos alheios ou as fichas alheias, né, não tem muita utilidade, tá? Porque cada um tem o seu jeito próprio de assimilação. E um bom apontamento é tão preciso que não deixa dúvida sobre o seu significado. É interessante também como vocês colocam e escrevem os seus apontamentos, tentar ser o mais claro e objetivo possível. E vocês podem e devem sim comparar as anotações de vocês com as anotações dos colegas, porque é uma segunda fonte, né? Bom, então a gente vai para a parte final dessa aula, que vai falar de plágio, leitor-objeto e leitor-sujeito. O que é o plágio? É a cópia, né? Eu disponibilizei alguns textos para vocês no SIGA previamente, né? Estou disponibilizando essa aula gravada também. Esses textos a gente vai discutir em sala de aula. E eu vou passar uma atividade para vocês com base nesses textos, tá? De modo que o que o cientista faz, né? O cientista ele precisa o que esses agentes de fomento chamam, né, de produzir, de publicar os artigos científicos, né?
Então, essa produtividade científica ela está sendo exigida cada vez mais como prova efetiva da atividade em pesquisa. E assim, cada vez mais os autores estão publicando e competindo a nível acadêmico. As agências de fomento, né, o CNPq e as agências privadas, né, a própria CAPES, a FAPERJ, as agências dos estados, elas destinam recursos para pesquisa, mas elas não destinam para todos os pesquisadores, tá? O pesquisador, ele é avaliado em relação ao número de publicações e em relação à citação dessas publicações, o impacto dessas publicações para a sociedade, tá? E aí a consequência é que existe uma pressão para publicar, mas é preciso ter cuidado com os meios antiéticos, porque em alguns momentos, alguns pesquisadores possuem condutas que não são éticas. E quais são essas condutas, né? A fraude é uma delas, então existem alguns estudos que mostram que o que determinados pesquisadores estão publicando não é verdade, tá? Então, é preciso que aquele experimento ele seja comprovadamente feito, né? Provado, aquilo tem que ser verdade, aquilo que o pesquisador está descrevendo. Duplicidade, então, é como se eu publicasse o mesmo trabalho numa revista em inglês e numa revista em português. Mas as línguas estão diferentes. Não interessa, é o mesmo trabalho, né? Então, isso é duplicidade. Cossubmissão, quando um autor ou alguns autores vão submeter um manuscrito para uma revista, ele precisa submeter somente para uma revista. Então, em alguns momentos, imagina se ele submete para 2 revistas ao mesmo tempo e aquilo é publicado nas 2, né? Isso não pode, isso é falta de ética, o nome disso é cossubmissão. E o plágio, né, que é a cópia. Então, todas essas condutas antiéticas, elas geram muita preocupação para os editores e para o mundo científico, porque acaba prejudicando a imagem da ciência. E isso tem muito a ver com a conduta individual de cada pesquisador, tá? Eu passei um texto complementar para vocês também no CIGA sobre as más condutas que existem no mundo da ciência e a gente vai discutir esse texto no nosso momento síncrono, tá? Atualmente ficou muito mais fácil, né, a prática do copiar e colar, tá? Assim como a identificação por meio de uso de ferramentas de detecção de plágio. Então, você coloca 2 textos e dá para identificar se aqueles textos ali estão iguais, estão com conteúdo muito igual ou não, através de determinadas ferramentas. Lembrando que errata não é plágio, tá? Divulgação de novos resultados em segmento de casos também não é plágio. E quando você publica um resultado numa conferência, num encontro científico e depois pega aquele resultado e complementa e publica numa revista científica, isso também não é plágio, tá? Deixa claro, muito claro isso. Bom, segundo o Office of Research Integrity, integridade é a adesão às normas, regulamentos, orientações e códigos e também às normas profissionais comumente aceitas, tá? A conduta responsável em pesquisa, ela deve começar na graduação ou antes disso, tá? E continuar durante toda a vida acadêmica. Então, para ser um autor íntegro e um autor ético, é preciso praticar o ato de estudar e ser um leitor sujeito ao invés de um leitor objeto, tá? Muito interessante isso, né, de como a gente pode linkar os assuntos da aula de hoje. E lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo através de patriciagolo@gmail.com e a gente se vê na segunda-feira no nosso momento síncrono. Até breve!